Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra. Em Provérbios 15, versículo 10, diz assim: há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Em Daniel, ali fala, dos jovens, de Judá, que foram colocados ali junto à corte de Nabucodonosor, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém a sitiou. E ali foi entregues os utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, que não era o Deus Altíssimo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram colocados ali na corte, e eles foram homens que rejeitaram o costume daquele povo da Babilônia, resistiram, não aceitaram a comida ali do rei, e eram pessoas, jovens, na sabedoria de Deus, não deixaram se contaminar com a cultura daqueles outros deuses, cultuavam ao Deus Altíssimo, e por isso foram colocados a provas ali diante de Deus e foram tentados pela Babilônia, mas em tudo eles venceram, porque aquele que nos dá a vitória é o Deus Altíssimo a quem eles cultuavam. Eles passaram pela fornalha de fogo ardente, Ananias, Misael e Azarias, mas não se prostrou diante a estátua do rei, E ali o rei, embora ele teve grandes provas dos livramentos, das maravilhas que Deus fez ali através daqueles jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel livrado ali da boca dos leões, a cova dos leões, mas ele não deu crédito, embora ele falava às vezes quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Mas ali ele falava da boca para fora, porque Deus ele sonda o interior, ele sabe o que o homem fala com lábios enganosos. Ali a Bíblia diz que ele ficou como um animal, pastando ali. Daniel o diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor foi tirado entre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Mas o fim daqueles dias, de Nabucodonosor, levantou os olhos ao céu e tornou a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Mas mesmo Nabucodonosor passando por tudo, nota-se que seu filho Belsassar, Provérbios 13, 1 diz: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. O seu filho, da mesma forma, não teve temor de Deus, por mais que viu os testemunhos com o pai. A Bíblia fala que ele usou os utensílios de ouro e de prata, que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas.
E então o rei perturbou-se muito e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos, porque eles viram uns dedos da mão de um homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E ali chamaram aqueles que estavam com ele, astrólogos, adivinhadores, né, dos caldeus, magos. Ninguém podia entender o que estava escrito, porque somente aquele que é espiritual compreende as coisas do reino dos céus. Somente aquele que está na verdade, que há em Cristo Jesus, compreende aquela mensagem, porque aquela mensagem, ela não vinha da terra, aleluias, ela vinha do alto dos céus, e os deuses que eles cultuavam era da terra. E essa mensagem foi compreendida por Daniel, né, que tinha o Espírito de Deus, e ele disse: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reinado e o acabou. Deus é o mesmo que coloca reis, príncipes, e é o mesmo que tira, né? Conforme João 3,20 diz: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Aquele que está na verdade, que há em Cristo Jesus, né, em João 7,7 vai dizer: o mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Jesus é aquele que, aonde ele chega, né, ele expõe todas as obras, né, nada permanece oculto. A interpretação de Mené: contou Deus o teu reinado e acabou. E Tekel: pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus, a sua balança, né, é uma balança de dois pesos, né? E ali existem palavras, né, que são mentirosas, que nada pesam na balança. Mas do outro lado, existem palavras daqueles que seguem a Cristo Jesus, que há um peso, aquilo que é verdadeiro, existe um peso na balança de Deus. Já as outras palavras pesadas que são mentirosas e enganosas não têm peso algum diante da justiça de Deus. A melhor instrução que nós podemos receber é andar no caminho do bem, né? Suportar ser corrigido por Cristo Jesus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, antes de morrer, dá a instrução a Salomão. Veja o que ele diz: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Este caminho que Davi diz é o caminho da verdade, é o caminho que somente Cristo Jesus é capaz de trazer luz para nós compreendermos o que diz a lei de Moisés,
para que nós venhamos a prosperar em tudo que nós fizermos, para onde quer que nós voltemos. Então, amados, que a gente venha a seguir os caminhos, né, da verdade, que é o que tem peso na balança, que Deus age com justiça contra aqueles que levantam palavras mentirosas e enganosas, que nada pesam na balança. Andar-se não no mundo, não na Babilônia, odiar a Babilônia, o mundo, né? Mas andar no testemunho da luz, que muitos temem, porque através da luz, da verdade, do caminho, através de Cristo Jesus, que suas obras são expostas, né? E Deus é aquele que julga a nossa causa, assim como Ele julgou em todos os casos que nós vimos na Bíblia. Amém, amados? Que o Senhor venha trazer essa justiça sobre as nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.